Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todos nesse nosso último webinar do ano, né? A apresentação do webinar de hoje vai ser sobre o cadastro de NAS, né? E vou dar início agora, compartilhando minha tela aqui com vocês. Tá dando para ver a tela? Show. Bom, pessoal, primeiro, né, vamos buscar aqui no campo menu do RBX. Clica aqui no menuzinho. Você pode estar escrevendo NAS, né? Em redes NAS, cadastro. Né? Essa aqui vai ser a primeira tela de cadastro de NAS que a gente vai ter. Provavelmente, se vocês não utilizam ainda, ela vai estar dessa maneira, né? Ela vai estar em branco, na verdade. Aqui já tem alguns cadastrados, mas ela não vai ter nenhuma das linhas. Para a gente estar iniciando o cadastro do nosso NAS, né? A gente vai clicar no botão novo. Beleza. Olha aqui, né? É bem tranquilo, não tem muito mistério, né? Vou apontando com o mouse os campos e citando o que cada um fala, né? O IP externo e o IP interno vão ser o mesmo, tá? Aí vocês vão ter que colocar o IP atribuído à interface física desse equipamento, beleza, pessoal? É basicamente isso, vai ser o mesmo IP da interface física do equipamento. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem um IP aqui, não é um que existe, mas é só um exemplo. Em sequência, né, aqui em tipo, a gente vai selecionar o tipo de equipamento, né, qual que é a marca desse equipamento, se ele é Cambio, Cisco, Computone, Datacom, Fiberhome, Huawei, Juniper, Livingston, Max, Microtik, MPD, Multitech. A gente tem diversos tipos de produtos, né, de equipamentos já cadastrados, e caso o seu equipamento não entre nessa lista, você pode estar utilizando também o outros. Outros aqui, né? Beleza. Descrição. Descrição vai ser um campo de texto livre, né, para você descrever mesmo, né, se quiser, de uma maneira mais detalhada, o que é esse seu NAS, né? Mas é um campo de texto livre, não é obrigatório. Sigla, né? A sigla também é um campo de texto livre, mas normalmente a gente utiliza o nome do equipamento, né? O nome técnico do equipamento. Você também pode estar utilizando alguma gíria interna entre seus técnicos, entre a sua rede de infra, né? A gíria que vocês utilizam para estar se referindo a esse equipamento em específico. Campo senha. Essa aqui vai ser a senha de autenticação, né? Se for um Radius, por exemplo, do seu Radius, ela também deverá ser inserida no cadastro, né? A senha que o equipamento necessita na hora de fazer a entrada nele, né? Não é um usuário e senha por SSH, por exemplo, é a senha do equipamento, de acesso do equipamento. Comunidade SNMP, né? A comunidade SNMP vai ser meio que através dela que o RBX vai se comunicar com o seu equipamento, né? Por padrão, os equipamentos trazem uma comunidade, normalmente é chamada de public, né? Vou só inventar uma sigla aqui, vou colocar caixa, não, caixa, vou escrever uma OLT genérica. Sendo a OLT genérica vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comunidade por padrão, né, vem public, depende do equipamento, ela pode ter um outro nome. A porta da SNMP também por padrão é 161, mas se você criou uma comunidade em específico, com permissões específicas, né, e se ela tiver uma porta diferente e uma versão diferente, dentre essas três citadas aqui, você pode estar inserindo da maneira que você criou dentro desse equipamento, né. Por padrão, em equipamentos que eu sei da Huawei, deixa eu entrar aqui para mostrar aqui.
Por padrão de equipamentos da Huawei, né? Essa comunidade, ela chama Public, a porta é 161 e a versão é 2C. Mas vocês podem estar criando novas comunidades, né, conforme vocês desejam. Aqui em Interim Update, né? O que seria o Interim Update? Basicamente, ele é o intervalo de segundos de tempo, né, que o RBX vai receber informações desse equipamento, né, referente aos clientes, às autenticações, ao link, à conexão. Então, por padrão, a gente recomenda colocar 1800, né, porque são segundos, certo? Quanto menor essa quantidade de segundos, mais rápido vai ser essa comunicação, mas ainda assim, né, se estiver muito abaixo disso, pode ter alguns equipamentos que rejeitam e travam, ou às vezes acontece algum problema, né, atrapalha no funcionamento deles, por ele ter que a cada, por exemplo, 1 minuto, ter que enviar uma informação para o RBX a cada 60 segundos, mostrar toda a lista de autenticados dele, por exemplo, né, aí fica pesado para a máquina e a gente recomenda um padrão de 1800. Grupo. Aqui é um grupo que você pode estar criando, né? Caso você atenda mais de uma cidade ou a sua cidade mais a zona rural, né? Você pode estar separando esses NAS por grupo, né? Para fazer o cadastro desse grupo lá em NAS, grupo de NAS, né? Eu não vou abrir aqui, no finalzinho do vídeo eu abro, mas é bem tranquilo, é igual criar um grupo de clientes, um grupo de mercado, é bem padrão, assim, de grupos do RBX mesmo, um grupo de equipamentos, não tem muito mistério. Beleza. Porta remota, né? Essa aqui vai ser a porta da autenticação do seu Radius, né? Que vai enviar e receber comandos do Radius para o concentrador. Situação. A situação, ela pode ser ativa ou inativa, né? Ela vai ser referente ao seu equipamento. Às vezes você tem esse equipamento instalado, né? Ele está ativo, mas você fez um upgrade na região com equipamento novo, melhor, que atende a uma demanda maior. Só que você não quer retirar aquele equipamento dali, você quer deixar ele inativo. Por que deixar inativo? Porque vai que acontece algum problema, pega fogo, queima, sei lá, e você precisa daquele equipamento que estava lá instalado, né? Se você precisar dele, você só vai precisar ativar ele novamente, todas as configurações vão estar prontas e a comunicação com a RBX também vai estar funcionando, né? Então, ele é mais para ativar e desativar a comunicação com o RBX. Bloquear conexões simultâneas, né? Aqui no caso seria de radios, tá? Se você vai bloquear a conexão de mais de um radius ou não, sim ou não esse campo, bem tranquilinho. Vamos lá. Pool reverso, né? Esse pool reverso também ele vai ser, você vai definir se esse equipamento vai sortear, né, um IP do seu pool de IP para o seu cliente automaticamente ou não, se você vai definir esse IP na hora do cadastro desse cliente e da autenticação dele, né? Retorno por tipo, né? Esse aí vai ser o retorno em casos de conexões PPPoE que você vai receber desse controlador, se esse retorno vai ser normal, limitado, bloqueado, né? Se ele vai ser único, uma única resposta. E PON, né? PON se refere à rede fibra, né? Você pode parametrizar como sim, vai mudar alguns campos ali embaixo. Vou deixar por enquanto como não, depois eu altero para a gente ver como que fica essa mudança. Mas a PON, basicamente, é se vai ser rede fibra ou não. Se não é rede fibra, é qualquer outro tipo de tecnologia, não precisa estar colocando sim. Agora, se é rede fibra, né, é interessante estar marcando sim no PON. Controlador, aqui vai perguntar se esse equipamento tem um controlador ou não. Caso tenha, você vai ter que indicar qual que é o modelo desse controlador e qual que é o NAS desse controlador. Você também vai ter que fazer o cadastro desse controlador, que é qual o NAS que vai gerenciar esse controlador. Vou deixar ele como não. Servidor, aqui você vai definir, né, a qual servidor esse
esse NAS vai responder, né? Qual servidor que esse NAS vai se comunicar. Dos servidores que estão cadastrados dentro do seu RBX, lembrando disso. Parâmetros de qualidade de sinal, né? Por padrão, aqui no RBX, já vem alguns parâmetros preenchidos, né? Mas caso vocês tenham um outro padrão, vocês utilizem um equipamento que tem um padrão diferente desse que já está preenchido, vocês podem simplesmente estar aqui, né? E alterando o valor desse padrão. Beleza. Serviços disponíveis. Aqui sim você vai colocar usuário e senha, né, para o RBX fazer acesso ao equipamento por SSH. Também pode ser por API ou por Telnet. No caso do Huawei, só pode ser por SSH e Telnet, por isso que o campo API está cinza, né? Vou colocar aqui um usuário exemplo. A porta também que vai fazer acesso, vou postar a porta padrão, que normalmente é 22, a não ser que tenha sido parametrizado diferente, né? E vou incluir. Pensando bem, eu vou ter que incluir sim. Vou incluir. Beleza, fiz essa inclusão. Reparem que aqui no campo POM, né, eu não posso mais alterar. Ou seja, se eu tenho equipamento cadastrado que não é fibra, eu não posso futuramente ir lá e só mudar o meu cadastro. Não, eu vou ter que fazer outro cadastro no equipamento especificamente de fibra. Esse campo aqui, ele não é parametrizável depois de já ter sido incluído uma vez no RBX. Né? Beleza. Aqui embaixo, na aba Portas, aqui você vai cadastrar as interfaces físicas e virtuais, né, ou VLAN, do seu concentrador. Por exemplo, a porta, né, o nome da interface, a sigla é um texto livre, deixa eu abrir aqui. Ou vou dar um exemplo do MikroTik. A porta, por padrão, é Ether1, né? A sigla é um texto livre, eu vou colocar porta 1, wireless, se é rádio ou não, né? Se esse equipamento é wireless ou não, deixar como não, né? E a descrição também é um texto livre. Você está fazendo uma descrição específica dessa porta. Inclui ela. Beleza, show. Retorno pós-autenticação, né? Aqui você vai incluir quais serão os atributos que vão ser entregues para esses clientes do concentrador, né? Ou seja, quais atributos vão ser entregues para o seu cliente deste equipamento concentrador ou CTO, ou qualquer tipo de equipamento NAS que você estiver fazendo o cadastro. Aqui você vai selecionar a porta, né? Lógico que a porta já tem que estar cadastrada ali anteriormente, né? Você vai ter que selecionar também o serviço, né? Aqui você vai colocar, por exemplo, o nome do PPoE server criado no seu concentrador. E se você deixar em branco, ele vai enviar para todos. Se você tiver mais de um PPoE criado, ele vai enviar para todos, se esse campo ficar em branco. Deixar em branco para enviar para todos. E aqui sim, você vai estar selecionando os atributos, né, já pré-marcáveis, né, você não escreve eles, você só seleciona esses atributos dentro da RBX, a qual você vai entregar para o seu cliente final. Né? Vou dar um exemplo aqui, mandar SP para conexão. Então, o Windows quer atualizar, hein, gente? Beleza. Próxima aba, scripts. Aqui você pode estar cadastrando um script para ser rodado nesse equipamento. Ou seja, aqui não vai ser o script, caso seja uma rede PON, né? Não vai ser um script de provisionamento. Ele vai ser um script, ou seja, uma linha de comando que você vai desenvolver, né? Para ela ser gerada dentro desse equipamento. Um exemplo bem palpável que eu tenho. Só um pouquinho aqui. Um exemplo bem palpável que eu tenho é um reset, né, um reboot.
O serviço vai ser por SSH, que é o que eu anotei aqui, né? Eu coloquei usuário e senha. Incluo aqui. Como que eu faço agora? Eu clico aqui nesse editar script, e aqui dentro eu vou colocar a sintaxe do equipamento, né? Por exemplo, eu fiz acesso por SSH, o meu RBX vai fazer acesso ao equipamento, e aqui é como se fosse dentro da linha do terminal, né? Se normalmente eu boto reboot, né? Dou um enter, ele vai reiniciar esse equipamento. Esse aqui é um exemplo mais simples que eu posso trazer para vocês. Lembrando que esse aqui não é o campo de scripts de provisionamento, né? Aqui é o script específico para esse equipamento, ou seja, você vai se comunicar do RBX com o equipamento, não do RBX para o cliente. Beleza. Agora eu vou criar outro para mostrar a diferença da rede PON. Eu já tenho um criado aqui, eu vou pegar ele de exemplo, que ele é PON também. Esse aqui é PON não, ele não é PON. Esse aqui é a porta. Preciso de um que esteja PON sim. Todos estão como PON não. Vou criar um novo aqui então, para mostrar a diferença do PON não, né? Opa, quer dizer, do PON sim. Aqui também. Igor. Estou colocando dados fictícios, tá, pessoal? Só uma base mesmo para você ter uma ideia de como que vai ser preenchido isso. Vou deixar ele fazer a distribuição. A porta remota vai ser 22. Não vai ter nenhum grupo, PON sim. Ele não vai ter nenhum controlador, não vai precisar retornar nenhum tipo. Aqui eu vou colocar a mesma coisa anteriormente, como se fosse acesso SSH dele. Beleza. Bom, no caso do Poncinho, a diferença gritante que a gente vai ter vai ser só aqui nesse campo, né? Ao invés de ter portas, ele vai ser alterado para PON, né? E aí sim, né, nesse campo, você vai estar cadastrando cada porta, VLAN especificamente do seu equipamento, né? Por exemplo, você vai lá, puxa ali a interface daquele equipamento e você vai ter a porta, a descrição, o slot que ele está conectado, qual que é a VLAN de dados, VLAN de voz mais para a parte de telefonia, né? E o ON e o ID Max, você pode estar parametrizando de acordo com o modelo do seu equipamento. Aqui já trouxe preenchido porque eu selecionei o tipo da Huawei. Né? Aí é bem tranquilo essa parte, é só você ir preenchendo conforme está cadastrado no seu no seu NAS, né? No seu equipamento. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou simulando uma OLT, né? Nesse caso. Aqui você vai, por exemplo, estar cadastrando a porta de link de entrada, a porta de link de saída, de onde que vai para cada CTO, quanto que vai ser a VLAN, qual que é o slot. Você pode ter vários slots em uma porta, né? Você pode ter várias portas em um slot, e aí vai de equipamento para equipamento, né? De como que está construída essa sua rede. Bom, finalizado isso, pessoal, vou voltar naquele outro exemplo lá, OLT genérica. Finalizado isso, vocês vão ter que dar um reload, né? Você vai configurar, né? O RBX vai fazer uma tentativa de comunicação, nem que seja por ping, com esse equipamento aqui. Por padrão, se tiver tudo ok, a tendência é que ele fique cinza, né? E saia do vermelho. Você também pode estar clicando aqui em recarregar,
né, que ele também vai, só que ele daí ele vai recarregar de todos os NAS que você tem cadastrados aqui, né, não especificamente de um. E para finalizar, aquele último campo que eu comentei no comecinho do vídeo, grupo de NAS, é que você consegue estar separando, caso você atenda em mais de uma cidade, né, os grupos para você filtrar os equipamentos, né, por grupos, né, tipo, cada equipamento, eu tenho, por exemplo, sei lá, eu atendo 3 cidades, eu tenho 3 OLT, né, e eu posso colocar cada uma em um grupo, né, e sendo o nome do grupo, o nome dessa cidade. Beleza, pessoal? Bom, o nosso webinar acaba por aqui, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o nosso suporte. Como é o último do ano, desejo um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. Boas festas e até mais, pessoal!